Queridos, bem-vindos ao nosso trabalho missionário, culto missionário online, ok? Vem de chegar um pouco atrasada a nossa conexão à internet, mas Deus é bom, tempo todo. Amém? Então, queridos, se queria saudar você com a paz de Jesus. A gente tivemos um problema um pouco aqui no prédio, a gente estamos fazendo uma manutenção. Aí a internet a gente não teve uma conexão do internet, graças a Deus deu certo. Agora podemos conversar com vocês. Eu queria saudar vocês, por isso que o nosso culto ficou um pouco atrasado, mas Deus é bom. Isso te faz também o trabalho missionário. A gente lida com circunstâncias, mas as circunstâncias não nos determinam. É nossa fé, é nossa visão, é nosso compromisso com o nosso chama missionário. Bem-vindos ao nosso momento missionário. Aqui é o pastor missionário Moussa Diabaté, somos servos de Deus aqui na Assembleia de Deus, em São Paulo, no Brasil, onde servimos a diáspora, os povos, nações e culturas. Bem-vindos ao nosso momento missionário transcultural. Bienvenue à notre moment de mission transculturelle. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous sommes serviteurs de Dieu ici à São Paulo, au Brésil, où nous servons la diaspora, les peuples, nations et cultures. Ok? Nous avons commencé un peu notre culte en retard parce qu'on avait ici, dans l'immeuble, ici, dans mon appartement, il y avait un problème de connexion d'Internet où nous avons une manutention. Donc, ça vient de finir tout de suite, je ne savais pas. Et donc, on vient de m'informer, donc on vient de libérer le moment. Donc, ça fait partie aussi du travail missionnaire. Ce qui détermine le missionnaire, ce n'est pas les circonstances, mais notre foi, notre vision missionnaire et notre compromis avec notre appel missionnaire. Ok? Donc, bienvenue à notre moment de concertation missionnaire. Nous allons prier pour commencer ce moment avec l'Église, le peuple de Dieu sur la face de la terre. Nous avons une Église qui nous accompagne en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, mais aussi sur le continent américain. Bienvenue à ce moment transculturel. Oremos. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment, que ce moment soit un moment de méditation de ta parole, un moment de prière, de communion de ton Église, mais aussi un moment où tu vas nous parler à la lumière de ta parole, un moment d'intercession, et que le Seigneur bénisse ces moments au nom de Jésus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos louvar o Senhor nosso Deus. Amém? Temos aqui, temos um missionário conectado aqui, nosso irmão, o missionário Lassandiko, ele está lá no Mali, ele está no país do Mali, no continente africano, ele é a esposa dele, Simone, e seus filhos que estão trabalhando aí no campo missionário, vamos continuar orando por eles. Vamos orar também por Mali hoje, porque é um país onde a gente temos ainda alguns movimentos políticos, a gente tem tendências. Essa semana passada, quase, a gente chegamos numa destituição das instituições, de mudança do governo, porque temos um líder religioso, um imam, que é um pouco extremista, que querem ocupar o espaço. Amém? Vamos orar e que Deus guarda o Mali, Deus guarda os missionários, Deus guarda seus filhos. Amém? Nação maliana. Então, vamos louvar a Deus hoje um cântico que diz Ama Denemoi, um dialeto Dogon. Amém? Esse texto que está sendo cantado é inspirado da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Jesus é nossa esperança. A gente precisa desse tipo de mensagem. Numa igreja, num povo, num país como o Brasil, ainda onde as pessoas estão deprimidas, a gente estamos acompanhando os relatos, as pessoas estão desanimadas, estressadas. Hoje estava conversando com um grupo de jovens e estavam com um problema muito acadêmico, não estão dando certo. Tem pessoas que estão caindo na depressão, conflitos em casa, em família, relacionamento interpessoal não está dando certo. Vamos orar, só Jesus é a solução, meu irmão. Prions. É um momento de concertation missionnaire, é um momento de despertar. Nous chantons nos Seigneur avec notre frère Isaac, que nous chante Jésus est notre espérance. Oh yeah. Oh no.
Bem-vindos ao nosso momento de conscientização missionária, um momento de adoração ao nosso Deus, um momento de desperto, um momento de estudo da palavra, mas um momento de intercessão, um momento missionário transcultural, onde servimos o Reino de Deus, os povos, nações e cultura que adoram o Eterno. Deus está sendo glorificado e adorado para povos, nações e cultura. Por quê? Na nova cela, nova terra, vai ter povos, nação e cultura, meu irmão. Tá certo? Vamos se reconhecer, vai ter identidades próprias, vai ter culturas que vão se encontrar. Mas cada um na sua expressão cultural, na sua língua, Apocalipse nos diga, cada um na sua língua. Tá certo? As línguas adorando povos, nações e cultura, adorando nas suas línguas. Tá viu? Ou se você quiser dialetos, tudo isso vão se encontrar numa coral maravilhosa, num momento maravilhoso da perfeição com Deus. Na nova céu e a nova terra, na nova Jerusalém. Por isso que as pessoas, nós somos num mundo onde a gente tem muito preconceito, onde tem pessoas que não admitem diferenças. Isso é contra a filosofia, é contra a visão bíblica, meu irmão. Uma pessoa que não acredita na diversidade, uma pessoa que não valoriza o outro, uma pessoa que não entende a expressão das nações, povos e culturas, essa pessoa tem problema de entendimento com a Bíblia. Porque a Bíblia trata cultura. A Bíblia trata povos. Não um povo. Povos. Tem um povo de Deus eleitos. Tá certo? Na espiritualidade, no conceito de eleição, é um povo só. Não tem vários povos. É um povo que é eleito, um povo que é separado, um povo que é escolhido antes da fundação do mundo. No diz Efésios, capítulo 1:4. Mas esse povo é o quê? É um povo formado por nações e culturas, etnias. Não só é um povo de brancos, não. Não só um povo de negro, não. Não um povo só que fala português, não. Não só um povo inglês, não. Não um povo só americano, não. Não só um povo africano, não. Não só um povo europeu, não. São vários povos, nações e cultura que expressam a sua adoração a um só Deus, numa fé única. Por isso que, meu irmão, estamos estudando uma carta muito importante, a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta escatológica, tá certo? Mas também uma carta muito profunda. É uma das maiores cartas de 66 livros. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito rica. Segundo alguns teólogos, é a maior carta literária da nossa era cristã. Mas também é o livro mais estudado dos 66 livros. É a carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo expressa a sua visão missionária. O porquê ele está fazendo essa obra. Ele está sendo preso. Ele escreveu essa carta na cadeia. E Paulo escreve para a comunidade que está na Éfeso, uma igreja que ele plantou, por ler explicar o porquê ele está preso. Ele explica a sua visão e a sua convicção, a sua chamada missionária. E Paulo escreve, nos 6 capítulos, você vê nos 3 primeiros capítulos, são doutrinas. Os 3 últimos capítulos, capítulo 4, 5, 6, ele fala sobre aspecto prática da doutrina. Ou seja, a caminhada, a vida, o relacionamento interpessoal dentro da igreja. Mas também, a igreja não são 4 paredes. A igreja são nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos projetos, nossa relação com o outro.
Aí eu trabalhei semana passada com vocês um conceito científico, um autor que eu gosto muito, que se aproxima muito de maneira científica, mas também teológica, com o apóstolo Paulo, é Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, ele é filósofo, ele é o pai da fenomenologia da percepção. Muitos teóricos se inspiram dele, filosofia e psicologia, por tratar as relações interpessoais, alguns conflitos, alguma percepção do outro, de eu e outro, no contexto transcultural, mais na área da diversidade. Porque tem na minha família pessoas que expressam interesses, que expressam vantagens, que expressam emoções de maneira diferente. Aí Merleau-Ponty vai ir lá trabalhando sobre esse fenômeno da percepção, ele vai trabalhar sobre as relações interpessoais. É uma das minhas pesquisas doutoral que estou fazendo agora na USP, mas também no meu mestrado, eu trabalho também sobre a teoria da aprendizagem significativa, onde eu trabalho sobre um teórico que chama Azubel. Azubel é física, ele é americano, ele trabalhou sobre na aprendizagem significativa, dá o significado, pega um significante e dá um significado nele, de uma maneira prática, numa relação interpessoal, onde a pessoa sai transformado, aprendendo num processo interpessoal. Aí vamos estudar, a gente estudou 6 capítulos do Paulo, onde agora estamos no aspecto prática. Tá certo? E várias vezes, agora estou trabalhando muito forte na área da pesquisa, e várias vezes eu falo com vocês, eu conto com vocês, que a gente tem que ver, porque muitas pessoas têm uma outra leitura diferente. Eles acham que o cristianismo, isso que é uma leitura errada. A cristianismo, a fé cristã, ela é étnica. Ou seja, são povos que são separados, isolados. Mas graças a Deus, agora, quando a gente acompanha, quando a gente vê as expressões, até no Brasil, a igreja cresceu, amadureceu um pouco nisso. Porque quando você vai pegar hoje as redes sociais, você vai ver uma expressão de uma comunidade que está interessado na realidade da sociedade. Por exemplo, a política. Você vai ver 90% dos pastores, dos personagens que estão falando heresias. Por quê? Tem muito que estão falando bobagem. O que é bobagem? Porque quando você fala uma coisa sem ter o conceito, sem que você sabe o que está falando, você vai pecar. Você não é juiz, você não estudou direito. Mesmo se você estudou direito, você não tem legalidade de opinar ou não sobre um conceito jurídico. Se você não tem fundamentos. Como também a Bíblia. Uma pessoa que não é crente, você não é igreja, você não é membro da igreja. Tem pessoas que nunca foram, mesmo na época antes que a igreja seja fechada, tem pessoas que não estão indo na igreja. E não estão aí com Cristo. Agora que a igreja está filho, quer opinar sobre a vida da igreja. Que é isso, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Deixa cristão, deixa as pessoas que são interessadas para a vida da igreja falar da igreja. Você não é da igreja, você não tem nada a ver com a igreja. Não fica quieto. Vai cuidar da sua vida, desses membros, as pessoas que Deus chamou, as pessoas que têm autoridade e legalidade de falar da igreja. Como também falar de Cristo. Eu tenho um grupo de pessoas aí, de vez em quando você está na internet, tem todo mundo lá que chega lá, eles ficam debatendo. Eu não vou aqui conversando ou opinar, não. Minha fé, a expressão da minha fé, eu sei, ela é pessoal, mas também é uma fé bíblica. A Bíblia está aí, está escrito, pode ler, quem pode ler, é aberto. Entendeu? É democrático. Tá certo? Mas os fatos, as convicções são básicas, são os elementos fundamentados bíblicos. Por exemplo, tudo isso que a gente vai falar sobre a eleição, sobre a graça, sobre a salvação, tratado com o apóstolo Paulo, aqui ele está falando sobre a vida de Deus, a vida de Cristo. São coisas que não tem nada a ver com eu, não depende de mim, de você, são coisas que foi a vontade soberana de Deus, meu irmão. A vontade soberana de Deus, ela é soberana mesmo, meu irmão. Não tem conversa. Não tem conversa. Você como quer ver pessoa de vez em quando, você vai... Tem uma pessoa que se diz, por exemplo, tradicional, concerteado, reformado, fundamentalista, mas eles se equivocam. Quando você acompanha um pouco as leituras, como ele falou, esse momento do confinamento não deu muito tempo de perceber, porque as pessoas ficam confinadas, centradas, tem tempo, as pessoas se expressam, a pessoa sai de si. Aí você vai lendo, quando você lê, você vai entender as relações interpessoais, mas também algumas expressões nas mídias, nas redes sociais, que expressam um pouco uma realidade das pessoas que não têm fundamento bíblico nenhum. Por quê? Porque você vai ver pessoas se contrariando ele mesmo.
A própria fé cristã, a pessoa, por exemplo, de parte da igreja, que sabem que são cristãos, algumas expressões, por exemplo, alguns factos que saiam da realidade, da própria doutrina, da própria ensinamento que a pessoa faz. Ele sai do facto. No momento em que a pessoa se coloca numa posição que não é de dele, aí você saiu da aprendizagem bíblica. Você saiu de uma pessoa sublimíssima, uma pessoa bíblica. Você sabe, você seja arrogante, soberba. Você saiu da limite que lhe dá ao entendimento bíblico. De uma pessoa criada na semelhança de Deus, mas que não é Deus. Que não é Deus. Aí você vai ver dentro da igreja essas expressões racistas. As pessoas que se dizem cristão, que vão até e aí tratar o relacionamento interpessoal de uma percepção de desumano, são humano. Aí você nega a criação de Deus, porque se eu sou preto, se eu sou negro, eu não me vontade, é isso minha identidade que Deus me criou. Aí se você tem um problema, não comigo, você tem um problema com a pessoa que me criou, vai conversar com Deus. Por que você fez pastor Musa preto? Aí você nega a essência, você nega o meu Criador, você está tentando a divindade de Deus, meu irmão. Então, são expressões que mostram até onde a igreja é sensível. Eu me lembro aqui, quando chegou aqui no Brasil, muita pessoa começou a criticar. Até agora, tem pessoas que começam a criticar, desfazer, porque cada um pode criticar, muita pessoa critica. Agora, ninguém está aí por fazer. Tá certo? Não tem problema. Mas muitas críticas também são por só te desanimar, te matar, te expor, te ridiculizar, te meprisar. Isso também é uma expressão de uma pessoa que não tem a noção da percepção de Deus sobre o outro. Estou falando do relacionamento interpessoal. Aí você vai pegar, por exemplo, quando chegou aqui, eu trabalhava com refugiado, com morador da rua, as pessoas carentes. Tem muita pessoa que me critica. Por que você está dando cesta básica por eles? Por que você arrumou um emprego? Por que você está na Caritas? Por que você ajuda lá, padre? Você não é católica. Você é comunista. Todo mundo falando oba, o que ele quiser. Agora todo mundo virou a mesma coisa que a pessoa criticava, a mesma pessoa que me criticava. Agora eles viraram lives de cesta básicas. Tá entendendo? Live de cesta básica. Por quê? Confinamento. Mas nós precisamos, eu vi a necessidade antes do confinamento. Eu vi a necessidade, eu senti a chama missionário, eu senti a necessidade das pessoas moradoras de ruas, imigrantes, antes do coronavírus. Eu vi pessoas que moravam na rua. Eu dou minha casa por hospedar as pessoas. Eu ajudou pessoas que chegaram que não falavam uma palavra no português. A gente ajudou pessoas que estavam sem nada, que não comiam. As pessoas que moravam na rua. Então eu não precisava de uma crise por saber tomar atitude. Não, a gente tomava atitude antes que a crise chegava. Agora, essa pessoa tem legibilidade, porque ele tem autoridade, ele tem condição, ele usa as suas influências mediáticas, condição por ter suas opiniões que a gente não tem. Mas isso não faz a legalidade ou a legibilidade, ou você opinar ou não sobre uma pessoa. Porque você está saindo do princípio bíblico. E Paulo, escrevendo a carta dos Efésios, a gente vamos ler agora, a gente vamos trabalhar à luz disso, eu vou explicar, por isso que eu vou tocar algum assunto sensível sobre atualidade, ok? E Paulo escreveu essa carta no ano 661, da nossa era cristã. Estamos mais de 2000 anos. Agora, o Paulo sabia que a gente ia viver essa que a gente está vivendo hoje no mundo, nas relações interpessoais? Não sei. Mas Deus soberano, sim. Porque Deus é Deus, meu irmão. E a Bíblia, ela é autêntica. Ela é presente. E Paulo, quando ele estava usando essa prática da Bíblia, ele não escreveu só a carta para a igreja que está na Éfeso, mas essa carta é uma carta circular. Ele deveria passar por todo o Ásia Menor. Todas as igrejas da Ásia iam receber essa carta. As cartas são cartas circulares. E hoje essa carta, ela atende a humanidade toda inteira. Ela é escrita em português, em francês, em inglês. O mundo inteiro está com a Bíblia na mão. Ele está lendo a mesma carta que Paulo escreveu no ano 60, de nossa era cristã. Hoje vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer a leitura em francês, ok? E os demais nos acompanham em português.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longuement sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme plaire aux hommes, mais comme des seigneurs de Christ, des serviteurs de Christ, qui font du bon cœur la volonté de Dieu. 7. Servez-les empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et obéissez, vous, des menaces, sachant que le maître est le vôtre, et dans les cieux et devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Donc, se a gente pega a última palavra, aqui a gente vamos continuar a nossa meditação. Estamos meditando a carta de Paulo aos Efésios, ok? Uma carta que foi escrita no ano 61 a Roma, onde Paulo foi preso. Por que Paulo foi preso? Porque ele pregou que Cristo não só por judeus, Cristo também é por gentios. Donc, ele saiu da linha de pensamento até então adoptado pela igreja, porque a igreja era étnica. O povo escolhido, os povos de Deus foram judeus. Agora, Paulo sendo educado nessa cultura, ele encontrou Cristo e, segundo Paulo, Cristo lhe comunicou um novo mistério. E qual é esse mistério? Esse mistério, segundo Paulo, agora não é só judeu. É todos os povos na terra carecem a graça de Deus. E cada um deve reconhecer a nele que ele é criado na semelhança de Deus e que ele não é Deus. Mas que cada povo, cada ser humano deve confessar a Cristo, reconhecer a Cristo pessoalmente, porque ele seja salvo, que seja judeu ou gentios. Quando Paulo começou a fazer essa mensagem, ele não estava em Efésio, ele estava em Jerusalém, onde ele levou uma doação por ir. Como hoje estamos numa crise, a mesma situação aconteceu em Palestina, teve uma fome, uma crise, uma secereza, uma família, uma fome. Aí ele levou doação de alimentos por conseguir os irmãos que estão em Palestina, em Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar, a expor a palavra. E na sua exposição, teve um engolhamento. Teve muitos gentios que começaram a se converter a ir nas igrejas. Aí Paulo foi confrontado, ele foi preso por isso, sendo criticado, acusado que está criando uma amalgama, misturando povos e nações e culturas, que não deve, segundo o antigo entendimento, uma realidade preconceituosa exclusiva, onde só os judeus devem, o merecem, o carecem os cuidados de Deus. Aí Paulo sendo preso, ele vai estar em Cesareia do ano 58 e 59, e lá no ano 58 e 59 em Cesareia, Paulo sendo um cidadão romano, ele vai fazer prevalecer a sua identidade romana, porque na Constituição romana tem vetos, e o cidadão romano só tem direito de ser julgado na Roma e pelo imperador. E Paulo, um cidadão romano, ele é hebreu, do pai e a mãe, da tribo de Benjamim. Ele fez prevaler a seu direito de cidadão romano. Aí ele foi levado a Roma. Ele ficou do ano 60 até 61 na Roma, onde ele estava preso. E lá ele foi julgado depois, no ano 61, ele foi liberado, onde o imperador romano ele foi inocentado, porque o imperador não viu nele nenhum crime, ele foi liberto. Mas nesse prazo, ele escreveu algumas cartas. A carta de Paulo aos Efésios, ao Filemão, ele escreveu a carta ao Filemão, e também ele escreveu a carta aos Colossos. Por isso que as 3 cartas são chamadas das cartas da cadeia.
contexto em que eles foram escritos. E um dos objetivos dessa carta é que Paulo queria apresentar aos irmãos que estão na igreja de Éfeso, que ele plantou. Ele plantou a igreja no ano 53. 56 ele foi embora. E 4 anos depois a igreja cresceu. É Éfeso que teve a grande avivamento missionário. Porque lá na Éfeso teve uma multidão, igreja, através do contexto espiritual de Éfeso. Éfeso é uma cidade, uma das maiores cidades do Império, depois da Roma e da Alexandria. E tem fortalezas, templos gigantes, idolatrias, tem templos do culto a Diana, a deessa, e vários templos para imperadores que estão sendo adorados. Aí Paulo vai escrever por essa igreja onde tem novos membros que chegaram. Aí por isso que aí você vê a começo da carta dos Efésios, ele vai falar: eu saúdo a vocês, eu sei que os que não me conhecem já ouviram falar de mim. São novos membros que chegaram na igreja após ele. E quando Paulo era preso, com certeza, os irmãos chegaram na igreja da Éfeso. Eu com certeza também pode ter várias interpretações as causas por que Paulo está preso. Aí Paulo, de maneira pastoral, missionária, ele teve cuidado de dar satisfação para a igreja que está na Éfeso, por lhe avisar de sua mão, escrito, os consequências em que ele foi preso e por que ele foi preso. Aí você vai ver, ele vai explicar as verdades bíblicas à base da doutrina, mas também ele usou um texto muito expressivo. Você vai ver, por isso que a carta dos Efésios não tem uma destinatura única, não tem uma pessoa a quem ele foi destinado, não tem uma figura pessoa física, é uma comunidade, mas também uma carta que deve ser circular, ok? Então, a gente estudou, ele tem 6 capítulos, 3 primeiros capítulos são doutrinas, a gente estudou. Agora estamos na fase prática da carta, onde a gente está trabalhando sobre a vida da igreja, a caminhada da igreja. A gente falou aqui 6 vezes, tem a expressão caminhar, andar, seguir. Aí é uma relação que a gente caminha ou a gente anda, a gente tem um relacionamento. Só de uma figura, de um objeto a atingir, de uma localidade a entrar, de um alvo, mas também temos uma referência, temos pistas a seguir. Temos orientação, princípios básicos. Esses são princípios básicos que fundam a aspecto prática dessa carta, ok? A gente estudou um relacionamento entre a família, a gente estudou um relacionamento também com Deus, que é ligado a Deus, os 3 primeiros capítulos, que são doutrinas, que são coisas que são ligadas especialmente a Deus. Agora, quando a gente conhece esse Deus, quando a gente conhece a Cristo, ela é cristocêntrica. Quando a gente conhece a Cristo, nossa fé cristã manifesta. É manifesta. Tá certo? Por isso que a gente fala que a fé não é, ela é manifesta. Ela é pessoal. Ela é manifesta. Ela, obra da fé só manifesta, meu irmão. Não vão ser manifestadas só na eternidade, onde a gente vamos ser coroado. Não, meu irmão. Aqui nessa terra, na nossa caminhada com Cristo, tem alguns obras manifestas da nossa fé. Um deles é a perseguição, meu irmão. Um deles é a gente pode ser odiado dentro da mesma comunidade. E um deles é sofrer por amor por Cristo. São realidades manifestas da fé. A igreja de Cristo, desde o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Efésios num contexto manifesto da sua fé. Ele está preso na cadeia a causa da sua fé, a causa do mensagem que ele pregou a Jerusalém, a causa da tenor do mensagem, do impacto nas relações interpessoais, porque Paulo confrontou teorias humanas, fortalezas humanas que prejudicavam relações interpessoais, que prejudicavam o avanço missionário. Porque se Deus é étnico, aí, como que a gente vai falar de eleição? Como que a gente vai falar de predestinação, da justificação? Se Deus só justificou só um só povo, os outros não. Então Deus é exclusivo. Nesse sentido. Agora, a exclusividade, ela está na eleição de um povo. Ela não está na etnia. Um só povo, uma etnia. Se não foi, ninguém se deve mais pregar fora do contexto judaico.
A igreja fica lá, entre eles, os judeus são cristãos, acabou. Ninguém fora mais tem condição, e ninguém, nem eu ia continuar a ser muçulmano, porque eu nasci numa cultura ou outra. Mesmo se o islamismo é uma religião também judaica, que tem influência judaica, mas eu ia ficar longe do entendimento cristão. Mas o que acontece? Deus, na sua soberania, deu a Paulo o mistério do Evangelho de Cristo, que transcenda etnia, cultura, o povo. É um povo que é formado de homens e mulheres, criado por Deus, antes da fundação do mundo, escolhido por Deus. Essa pessoa, através da pregação do Evangelho, vão entender a mensagem da proclamação do Evangelho, a ação do Espírito Santo vai administrar na consciência dele, ele vai ser conscientemente descobrir a sua identidade, ele vai confessar a Cristo, e assim, a sua nova identidade revelada por ele, ele vai integrar a comunidade do povo de Deus, meu irmão. Acabou o mistério, meu irmão. Agora, isso aí, quando a gente fica nesse entendimento, você vai cair por terra tudo entendimento, tudo teoria, tudo ideologia, contrário à transculturalidade e interculturalidade no contexto da igreja, meu irmão. A igreja de Cristo ela é transcultural. Ela está transcultural aqui, ela é transcultural não hoje, ela é transcultural na sua essência de eleita. Eleito para Deus. Isso que a gente precisa entender. Quem não entende isso, a pessoa tem um problema sério com o Bíblia, com Deus. Ele tem que pensar bem sobre se ele é crente, se ele crê em Deus ou não. Esquece a Bíblia. É um problema contra o Criador. Porque a eleição e a justificação não vem do nosso. Você passa no tribunal de Deus. Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo. E Deus justificou esse povo. Agora, na ação prática, isso vai ser de maneira transformada, uma fé manifesta. A gente chama de fé manifesta na sua obra. Ou através da pregação da palavra, tem uma pessoa, através da sua fé, vão proclamar a fé. Como o apóstolo Paulo, ele vai sofrer, o testemunho dele vai ser ouvido, pessoas vão encontrar Cristo dentro da cadeia, fora da cadeia. Essas pessoas vão levar o mensagem, e a mensagem vai ir embora até os confins da terra. E nessa proclamação, o Espírito Santo sempre vai administrar os eleitos, que vão vir e não vão resistir à chama de Deus. Esses eleitos, reconhecendo a palavra, vão ser também transformados à luz da doutrina de Paulo, e vão ser também glorificados em Cristo. Porque eles vão viver a realidade da nova céu, da nova terra. Mas até chegar na eternidade, isso vai se manifestar numas relações interpessoais. Hoje, a gente está falando num tempo, no contexto do confinamento, a gente está se acompanhando, eu sou pesquisador e pesquiso muito as relações interpessoais, mas minha linda pesquisa é sobre os refugiados, ok? E trabalho no contexto com refugiados, imigrantes, no contexto da diáspora. Eu estou fazendo meu doutorado, onde estou trabalhando sobre a relações interpessoais dos imigrantes e refugiados fora do seu contexto, no Brasil, um comparativo com o Canadá. Eu vou ver como que eles estão reagindo nessa relação interpessoal com duas culturas diferentes à luz da sua cultura de origem. Mas aqui, Paulo está falando de uma realidade muito séria. Ele está falando de uma relação entre pai e filho. Ele está falando de um relacionamento entre um mestre e um servo. Ou seja, um patrão e um empregado. E Paulo aqui está falando de uma relação muito prática. Porque tem uma que você quiser ou não, você é pai, você é filho. Que você quiser ou não, você você é líder, você tem uma empresa, você tem empregados. Aí, o que acontece? O que está definindo aqui, Paulo, como ele fala, por exemplo, filho, obedeça a vossos pais selon o Senhor. Isso, Paulo fala, obedeço a seus pais, selon o Senhor. Isso não vem do Paulo, é um mandamento de Deus. Olha só. Então, as relações pessoais, se a gente quer entender, aqui a gente não está trabalhando do aspecto só científico. A gente não está falando de uma coisa, teoria. Não. É um mandamento, uma ordenança, uma ordem de Deus. Vem de Deus. Obedece a seus pais, selon o Senhor. Ou seja, segundo foi dado o Senhor, o recomendado pelo Senhor. Se você está obedecendo a seus pais,
você está obedecendo a ordem que isso foi dado ao Senhor. É como hoje, quando você faz obra missionária. Quando você fala, ama seu irmão com você mesma. Meu irmão, isso não vem de mim. Quando te fala, por favor, não seja um racista. Deus não odeia racismo. Racismo não é uma coisa. Deus odeia, não tem espaço do racismo na Bíblia, meu irmão. Não tem espaço do racismo na eternidade, na nova céu, na nova terra. O racista quer, ou que odeia racismo, não entra no céu não, meu irmão. Sai fora, se você tem condição de sair fora. Porque lá vai ter de todos os cores. Vai ter índio, vai ter preto, vai ter amarela, vai ter azul, vai ter todos os povos, nações e cultura, meu irmão. Se você tem traumas com o outro, com diversidade, então, meu irmão, você está no lugar errado. Igreja, ou a Bíblia, ou a eternidade, não são lugar, meu irmão. Porque lá só é transculturalidade, meu irmão. É identidades. Amém? Ali é a realidade. Então, eu não aguento. Tari, essa semana eu fico muito chocada porque vi mensagens, coisas que não glorificam a minha igreja, meu irmão. E de vez em quando as pessoas acham que não, eu não posso também me calar, meu irmão. Isso é hipocrisia, meu irmão. Tá certo? Isso é hipocrisia. Que igreja somos? Você não pode ficar usando o nome de Deus e atrapalhando os outros, queimando os outros, humilhando pessoas, a cor da sua cor ou identidade. Tá certo? Ou apartenência. Estrangeiros. Você é de quê? Chamando outro de estrangeiro. Você é de quê? Ninguém não tem uma pessoa todo mundo é estrangeiro dessa terra, meu irmão. Você vai sair dessa terra. Se você quer ficar aqui nessa terra, fica nessa terra. Mas a igreja não é dessa terra, meu irmão. A igreja é perenigno. Ela está indo para a nova cena, nova terra. Uma terra, um lugar incorruptível. Lá não tem lugar por racismo, não. É diversidade, sim. Diferença, sim. Mas não tem... como chama aqui no versículo 9, não tem, Deus não faz exceção de pessoa. Último versículo 9b. Deus não faz exceção de pessoa. A cor da sua raça, a cor da sua etnia, a cor da sua língua, a cor da sua cor, ou se tem enfermidade. Entendeu? Se está com o braço cortado, essas coisas assim são consequências, meu irmão. Mas o que acontece? Essas percepções são nós que temos. Mas Deus olha a pessoa de um braço, dois braços, um orelho, dois orelhos, preto, amarelo, cego, surdo, da mesma forma e nos ama. O amor é igual. Deus não faz exceção, meu irmão, da classe. E eles, essas pessoas, tudo nós carecemos a graça de Deus. E vamos ser na mesma mesa do Senhor, meu irmão. Entendeu? Então, meu irmão, é muito triste ver essas coisas dentro da igreja. Eu vou falar exemplo prático. Hoje pesquisa migração, Na pesca a gente sofre. Por quê? Você vive o cotidiano da sua pele. Eu fui tratado, que coisa? Hoje eu sou brasileiro. Eu teve pessoas que me falaram, eu vou te tirar daqui do Brasil. Eu vou chamar a polícia até Amará por te mandar embora. Crentes, pastores, que você diz cristão. Ele pode criminalizar se eu não tenho Deus. Agora, eu não pode. Se eu faço, não, ele está perseguindo a igreja e tal. Agora, pode ser perseguido. Olha a sua injustiça do homem. Aí, meu irmão, a gente toma que cuidado. Por quê? Agora, a gente tem que cuidar. Porque a igreja tem dono, meu irmão. A gente pode ser morto. Pode nos assassinar. Pode nos matar. Mas a proclamação de Deus vai sempre pegar uma igreja incorruptível. Uma igreja que não faz exceção. Uma igreja que marcha na integridade. Uma igreja que prega a palavra. Sem exceção de pessoa. Hoje, quando você vai pegar pessoa usando, não sei, expressão, você pode fazer sua convicção política. Você pode fazer o que você quiser. Mas o respeito, a identidade do que Deus criou é a base da nossa fé. Igreja, quando você pega o estudo de história da igreja, antes da reforma, pega a igreja católica. Quando você pega a igreja católica na sua história até a reforma, é uma igreja sempre que é militante. É uma igreja militante. Dentro da igreja católica, tem pessoas militantes que separava a realidade e ficava firme. Tem muitos que morreram mártires, defendendo a sua fé. A reforma investiu também na responsabilidade do homem de assumir a sua fé. Dentro do mundo, dentro da moda, dentro do movimento, a gente não pode, a gente tem que voltar na escritura.
E hoje, mais que ontem, quando a gente viu os mídias, o que está fazendo? Hoje temos a maior crise na família no mundo cristão. No mundo cristão. No mundo cristão. Eu estou falando sobre dados e pesquisas. Agora, Deus nos guarda. Estamos aguardando depois do Covid-19. As saídas, quando as famílias vão sair. Quando as igrejas vão abrir as portas. Quando os hospitais vão ter, porque agora só recebe no hospital quem tem Covid-19. Quando depois os psicólogos vão começar a abrir, as delegacias vão começar a abrir, os polícias vão começar a entender, tá certo? Os juízes vão começar a julgar. Aí, meu irmão, tudo sujeira vai sair. Aí você vai entender até onde a gente está carente. Até onde a igreja precisa ser madura. Até onde a igreja precisa voltar à escritura. Por quê? Eu não estou falando que todos que estão com problemas são cristãos. Não estou falando disso. Mas estou falando de uma sociedade cristianizada. Estou falando de uma sociedade cristianizada. Se a gente vê os maiores países onde tem mais crescimento, até esse negócio do Covid, de lockdown, tudo isso, é aqui por nosso. No continente africano não tem lockdown. Com pai heredado no Mali. Sou pesquisador sobre africanidade e diáspora. Eu trabalho diariamente sobre Mali, sobre a África. As pessoas estão na rua. Ele fecha o lockdown dele à noite. Todo mundo trabalha, mas não tem contaminação. Isso é um outro fator que a gente vai ver. Mas o que acontece? Eu estou falando do confinamento, dos relacionamentos, dentro do contexto cristão. Hoje, que as notícias nos dizem? As maiores violências, indícios de violência sobre menores, crianças, mulheres. Dentro da família, não uma pessoa do fora, porque é confinado, tá tudo fechado na casa. A filho, criança, os alunos estão com os pais em casa. A gente viu vídeos que saíram na internet, todo mundo viu, onde os pais estão chorando, os próprios pais não aguentam os próprios filhos em casa. Uma mãe não consegue acompanhar a criança na sala, na sua atividade escolar, ele chora. Ele pede para a escola abrir rápido, por ele devolver. É como se, entendeu? As pessoas omissas, uma família omissa, que quer dar a responsabilidade da escola a dedicar-se para o filho. O relacionamento, marido e filho não vão nem falar das violências. Aí você vai ver essa realidade de conflito em casa, onde você vai ver uma família omissa na sua realidade. Mas antes do Covid, o que é a aparência? A gente vivia a aparência. Mas esse confinamento nos levou a ter um entendimento que a gente está vivendo a máscara da própria comunidade, nas próprias culturas. As pessoas usavam a fé por cobertura. A fé só uma máscara, uma cobertura, por esconder as nossas limitações. Aí o confinamento exigindo uma relação interpessoal forçada, estrutural. O estrutural significa não é vontade de nosso, é leis. A gente respeita, todo mundo fica em casa, trabalho. Você tem que trabalhar, fica com seu filho. Os escolas são fechadas. Por quê? As crianças não vão, então você fica em casa. A gente manda as atividades para os pais pela internet, tudo eles acompanham. E a mãe tem que vir se virar com o filho em casa. Ele fica chorando. Nessa condição, tem muitas condições aleatórias, esquisitas, onde a gente está descobrindo com fatos. Estou falando sobre fatos. Onde várias denúncias que estão caindo na área da violência com crianças menor de idade. Estão vindo mulheres que estão sendo violentadas. No Brasil, estou falando do caso do Brasil. Aqui, mulheres violentadas em casa. O crescimento cresceu muito. Crime entre o irmão que abusa da própria irmã. Porque são pessoas, nesse caso agora do confinamento, os abusos são feitos por pessoas do primeiro grau. Ora seu pai e sua mãe, é um mandamento. O filho tem que orar o pai e a mãe. Aí você vai ver criança nos vídeos, tem muito vídeo lá na internet, criança xingando a mãe. Faz não sei onde, faz isso, acontece isso, mãe não quer, não vou fazer, não vou. Aí você vai ver, porque o próprio mãe chorando, a mãe não aguenta, ele quer devolver para a escola, tá certo? As crianças não aguentam. Isso são o aspecto ainda boa.
democrática. Mas o que acontece? O pior é que muitos desses relacionamentos são quebrados nesse confinamento ou não têm confiança. Saíram da baixo do controle e da obediência a valores bíblicos, a valor de Deus. Porque Paulo fala aqui, honra seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento. Filho, obedeça a seus pais, segundo o Senhor. E vós, pai, não heritais vosso filho, mas educar eles, corrigindo, instruindo segundo o Senhor. Segundo o Senhor, a relação pai-filho, filho-pai, é segundo o Senhor, é um mandamento. Mas se tem viola, se tem abuso, se tem estupro, isso saiu do Senhor, meu irmão. Isso saiu do Senhor. Eu estava falando com o meu pastor, presidente, onde a gente quer fazer uma pesquisa sobre as famílias, igrejas, a gente que tem que fazer umas pesquisas. Porque essas igrejas são formadas dos membros. Ok? São membros que estão vivendo essa realidade, meu irmão. Esses são o resultado dos nossos membros nas igrejas. Eu não estou falando fora. São nossas igrejas. Eu vi lá na Itália, tem pessoas que vão chegar, onde a gente vai voltar aos cultos, onde vão ver os membros que são mais ativos morreram do Covid-19. Por exemplo, tem pessoas que gostam sempre de sentar num lugar na igreja. Depois que a gente vamos chegar, a pessoa morreu do Covid-19, esse lugar vai ficar vazio. Ele vai ter filho dele na igreja. Toda vez que o filho dele vai ver cá, onde o pai dele está sentado, ou a mãe dele que estava morto, tem em crise. Ele vai chorar. Os membros emocionalmente. Então, a igreja tem que ser preparada. Até por voltar para o culto presencial, nas relações interpessoais, a gente tem que preparar. Porque, além dos problemas que a gente tem que gerar, esse problema são muito gravíssimos nas relações interpessoais. Pai, mãe, abuso, estupro. Isso tem um problema de justiça e da cadeia, meu irmão. Isso não pode passar limpada, não. Não pode passar limpa, meu irmão. Isso vai sair julgado. Isso é justiça, o polícia delegado que vai fazer. Mas a igreja tem também o seu papel de curadora. Tá certo? A igreja é uma aspecto curadora nas relações interpessoais. Onde a igreja tem que preparar os atendimentos nas escolas dominicais, os ensinamentos, a área de trabalhos, os departamentos, faz um inventário sabendo até onde esse Covid-19, de maneira emocional, atingiu a igreja, os membros da igreja. Se a Covid-19, de maneira física, quantas pessoas a gente perdeu com Covid-19? Essas pessoas que estavam na igreja, a família, como está estruturada? Deve ser que uma única pessoa que sustentava a família, agora a família não tem mais sustento, porque a única pessoa que sustentava, que tem salário, é ele morreu, então a família, então a igreja tem que ter até esse entendimento, mas isso vai vir de uma pesquisa. Não vou ficar lá orando, pedindo a Deus nos revelar, não, meu irmão, não, a gente tem que ter prática, ok? A gente tem que prática, deve ser pesquisa, questionário, departamento, inventário, pastores, tá certo? Mas isso que deixa muito triste também, essas violências, essa situação atinge até a família da liderança. Entendeu? Aí o peso. Aí não podemos, Deus não fazendo exceção da pessoa, a gente não deve fazendo exceção através dos nossos relacionamentos. Porque a gente viu em vários casos até os efeitos da discriminação nas nossas relações interpessoais da igreja. Aí a igreja, a liderança fica o quê? Eles ficam infiéis a Deus, os princípios de Deus. Aí geram desobediência. Porque a Bíblia nos diga até na relação entre o Paulo fala aqui, servo. Ok? O servidor deve obedecer a seu mestre. Liderança. Aqui não é, na igreja isso não bate. Porque ninguém é empregado de ninguém na igreja. Ele está falando de um conceito de relação fora da igreja. Mas se a gente pega isso na área da igreja, na igreja ninguém paga ninguém. Entendeu? Se uma pessoa é paga na igreja, porque a igreja, através da sua mobilização do fundo, sustenta a pessoa. É não empregado da igreja. A igreja não emprega. Tá certo? Como também o pastor é obreiro, mas não é empregado da igreja. Mas aqui, se a gente pega isso na relação de liderança, se o membro da igreja obedece o pastor, é que o pastor é leal na sua transparência. Mas se um pastor vier a mim e me fala, bom, escuta, você é preto? Então, como você é preto, você vai ficar lá.
Nessa igreja eu não devo obediência. Deus me livre. Eu não tenho obediência no tipo. Porque já o pastor, a igreja saiu debaixo dos ordenamentos, dos princípios de uma igreja. Virou outro negócio. Aí eu não devo obediência nenhum. Ao contrário, eu posso até denunciar essa igreja, esse pastor, criminalmente. Por que crime? E crime é o quê? Expor a pessoa, atingir a hora da pessoa, tá certo? E muitas vezes, os mesmos pastores, através do seu poder, usam a rede social, expor a pessoa por destruir a sua moral. Isso é crime. Você pode se atingir a honra, a dignidade, isso. Porque Deus nunca deu ao pastor o direito, a disciplina. Ou seja, a sua autoridade do pastor não faz de você um juiz. Não faz de você despor ninguém. Não fazer de opinar sobre o que é justo ou o que é errado. Não. Você tem que restaurar. Você é disciplinado. Você restaura vidas. Você não mata vidas. Mas tem pessoas que saem disso. Porque se você chega lá, aí você mesmo fica vulnerável. Como chama? Você é imunizado. Então você é santo. Então não pode. Você sair do conceito de uma igreja. Então, meu irmão, nós estamos orando no nome de Jesus. Nas nossas relações interpessoais, como o apóstolo Paulo nos diz aqui, pai e filho, filho, pai, pai, filho, filho, pai, obedece, mandamento, pai, ama seu filho, educa segundo o Senhor, é mandamento. Mandamento não só por filho, até os pais. Mas Deus relaciona o que é superior. A relação do mestre, o servo, o que a relação é superior é a relação com Deus. Isso é nosso entendimento de relação interpessoal, de uma visão bíblica e missionária. Nós entramos numa cultura, nós entramos numa relação, através da igreja, através da comunidade, e nós estabelecemos princípios de relacionamento, até nas leis, no princípio, nas nossas doutrinas, no relacionamento, no ministério, nas igrejas, são ministérios que criam laços de relações interpessoais, onde as particularidades não vão ser um fator, mas também o que vai ser muito determinante é nossa identidade nova. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Efésios, ele vai falar como os Colossos também, escuta bem. Agora, você que são judeus, vocês estão na igreja, vocês recebem novas pessoas que são gentios, por favor, não fazem diferença. Por quê? Agora somos um só povo. Não tem judeus, gentios, não. Só temos povo, só temos só fé em Cristo Jesus, só temos uma só nação, temos só uma esperança, a nova céu, a nova terra. Vamos estar lá numa só eternidade. Temos uma só missão, adorar. No nosso povos e cultura, nossa expressão cultural, nossas identidades. É uma coisa que é muito importante, meu irmão. Identidades, os valores, algum valor, vão ser percebidos na eternidade. A gente só não vai ser ciente. As pessoas acham que no paraíso, na eternidade, a gente vai ficar robotizado. Não, a gente foi transformado, ok? O mal vai cair, tá certo? Não vai ter esse entendimento que eu estou fazendo, essa triste essa miséria que estão vivendo agora na igreja, esse racismo estrutural, não vai existir lá. Não tem lugar por isso. Isso é nojenta. É nojenta mesmo por Deus. Deus abomina isso. E quem faz isso, Deus abomina. E Deus vai cobrar da pessoa. Deus vai cobrar dessa pessoa. Porque essa pessoa vai dar conta do Criador. Porque ele está atingindo a divindade. A pessoa de Deus. A característica de Deus. Porque quem crê é Deus. Então, se você acha que na criação a pessoa, você quer julgar os valores da pessoa através da sua identidade, você está julgando a pessoa que criou com os valores de Deus. Aí, nós vamos entender, mais uma vez, até onde nós devemos, à luz da palavra, fundamentar nossas culturas, porque tem muitas pessoas que confundem. Pega a cultura, a educação, e foi criado assim, nesse nordestino, na minha terra, e assim, acabou. Eu sou do deserto do Saara. Eu cheguei aqui no Brasil, eu não pode falar, não, no deserto assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, o que a gente pode fazer
É uma coisa, a gente chama das básicas primárias. Tem valor primário. A Bíblia, Deus, ok? São coisas que a gente não vamos negociar, são nosso princípio. O mandamento é mandamento. Agora, não tem mandamento só que vai se aplicar por mim, a coisa da minha identidade. Não, não, não. Deus não faz exceção de pessoa. Última 9b. Deus não faz exceção de pessoa, meu irmão. E quando você faz isso, o que é que crê? Crê desobediência. Creio o quê? Rebeldia. Creio o quê? Até tem pessoas que não têm maturidade que abandonam a fé. E quem vai cobrar? O Deus vai cobrar de você, dama dessa pessoa. É como se Deus te desse seu filho. Você abusa do seu filho, você estupra o seu filho vai perder a noção do figura do pai. Quando ele vai falar por ele de Deus Pai e não vai entender um pai estuprador. Entendeu? E não vai entender isso. Você queima a consciência da pessoa, na sua cérebro, a figura do pai vira outro, mal. Ele vai perder a noção de Deus Pai, que lhe ama. Não. Não, ele não vai entender. Ele vai entender que Deus é estuprador. Porque se meu pai me estuprou, Deus vai estuprar. Olha só a cabeça que você vai criar na filha. Essa criança vai ficar vivendo traumas. E vai prejudicar tudo sua personalidade. E como também os pais. Na sua consciência, você vai levar isso pesado no seu coração. Mas Deus ainda tem sua graça. Você pode restaurar. Mas tem um caminho a fazer. É a justiça. A justiça você vai pagar. É crime. É outro negócio. Deus perdoa. Mas você tem que responder na justiça. Tá certo? O estupro é crime. Não pode ser, deve ser denunciado. E quem sabe não denuncia também é cúmplice. É cúmplice. Com menor de idade. É crime. A gente, na nossa cultura, na Constituição brasileira, tem o quadro que a gente usa um quadro do estupro. Ou seja, o quadro, nesse quadro aqui de menores. É numa pessoa maior de idade. Agora é outra coisa. A pessoa escolhe fazer a vida dele, é outro negócio. Agora, menor de idade, sou filho, é outro quente. Não pode, não deve, nem na igreja, nem na... não dá, não tem espaço por isso. Agora, Deus perdoa, sim, e restaura, sim. Você perdoa, restaura, faz isso, mas você vai na justiça responder desse crime. Tá certo? Porque isso também, na nossa relação interpessoal, à luz de Deus, à luz do mandamento de Deus, o salário do pecado é a morte. Tá certo? Mas a salvação, o dom gratuito, é a salvação em Cristo Jesus. Jesus salva. Jesus perdoa. Tá certo? É isso. E não tem pecado que Deus não pode perdoar. Também não tem uma vida que Deus não pode restaurar. Eu conheci pessoas, a gente tem um projeto Metanoia Radical, as pessoas que me acompanham, e vi coisas muito incríveis. Pessoas que foram abusadas, estupradas, são coisas horríveis, são coisas que eu nunca vi na minha vida. Mas são pessoas que a gente viu que Deus é soberano, ele faz a cura, tá certo? Ele restaura as emoções, ele faz ele transforma as emoções da pessoa, ele cura a pessoa conseguir liberar o perdão, é outro negócio. Deus pode fazer isso, e Deus faz e continua a fazer. Eu tenho testemunha secular com isso. Pessoas que foram abusadas de criança, por seus pais. E que Deus, na sua graça, meu irmão, nos abençoe e nos guarde. E que a Igreja de Cristo Carne vai sair desse confinamento, voltar nos templos, que seja uma igreja curadora. Onde a igreja vai trabalhar hoje, muitas pessoas estão com problemas, perderam seus, estão desempregados. Igreja, meu irmão, é não só o templo, é não a responsabilidade de pastor, é tudo nosso, meu irmão. Você sabe que o seu irmão está desempregado, pode dar uma cesta básica, não precisa de pegar um selfie na internet para entregar a cesta básica por ele. Manda por ele, meu irmão. Transfere dinheiro na conta dele. Ajuda ele, meu irmão. É isso que você fala, é Bíblia. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é Bíblia. Agora fala para a pessoa, não, você quer pegar a cesta básica, a gente coloca a cesta básica na cadeira dentro da igreja.
Tem cesta básica na cadeira dentro da igreja, firma as cadeiras com cesta básica, cada um vem na igreja, pega a cesta básica. Meu irmão, que relação é essa? Que amor é essa? Que é pó? Se você quer dar uma cesta básica para o irmão, pega, você tem carro, leva por ele. Leva por ele. E que Deus nos abençoe em lugar, meu irmão. O modelo é Cristo. Nossa relação pessoal deve trabalhar não à base da cultura, porque não à base da nossa identidade, não à base da nossa posição, eu sou patrão, eu sou chefe, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou professor, você é aluno. Não tem isso. A gente tem que ver uma relação de pessoas criadas na semelhança de Deus à luz do modelo que é Cristo. Ok? Nós devemos seguir o princípio que é o modelo de Cristo. Os mandamentos são os mandamentos da Bíblia, tá certo? Não minha cultura, não a forma que eu vi as coisas, não a forma que eu vi o mundo, e nem mesmo de vez em quando a doutrina, meu irmão. Porque a doutrina os judeus teve a doutrina. Teve a doutrina judaica que queria que só a salvação seja por judeus. Paulo veio e quebrou. Ele pagou por cadeia, mas vale a pena. Hoje, a gente está pregando o evangelho até as pessoas que não são gentios. Tá certo? Minha avó, diga, uma mulher negra me ensinou, por fazer omelete tem que quebrar ovos. Você não pode fazer omelete sem quebrar ovo. E na igreja é isso, a gente tem que pregar mesmo, não tem oba-oba. Esse negócio estrutural do racismo, desigualdade, essas coisas assim, não tem espaço. O crime, abuso dos menores de idade, tá certo? Injustiça dentro da igreja, são coisas que devem ser denunciadas mesmo. Isso é nojenta. Essas coisas, segundo Paulo, não devem ser nem ouvido, nem pensado no meio de vocês. E mais ainda, fazer. Agora, o que vai pagar é um coitado. É uma pessoa que é sem defesa. Agora, tem pessoas que têm cobertura, sistemas estrutural, que cobrem, que estrutura valida mesmo alguma prática, validado, ele valida, ele dá validade a algum e invalida outros. Que Deus na sua graça nos abençoe e nos guarde. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur un travail sur la mission transculturelle. Nous parlons sur les effets des relations interpessoales et nous parlons d'une relation d'une église biblique missionnaire, ok? Une église où nous avons des hommes et des femmes qui ont des principes bibliques, où les principes bibliques doivent être liés par la valeur biblique et non la valeur sociale, et non la culture. Ce n'est pas ma culture qui définit ma relation ou ma position avec Dieu. Et nous avons lu dans la carte aux Éphésiens, du verset 1, chapitre 6, du verset 1 au verset 9, où vous allez voir, Paul commence déjà à parler avec les enfants. Paul demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Il demande aussi aux parents d'aimer et d'éduquer leurs enfants selon le commandement de Dieu. Et il continue aussi à faire relation avec aux maîtres. Les maîtres, c'est des gens qui ont des autorités, des pouvoirs. Les maîtres, c'est des patrons. Et les serviteurs, un employé et son employeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il travaille sur des relations interpersonnelles. Et dans les relations interpersonnelles, Paul prend un modèle. Le modèle, c'est Christ. Pourquoi? Si aujourd'hui nous prenons les relations entre les pères et les enfants sont des meneurs. Nous avons découvert dans certaines cultures que les enfants, au travers d'être enfants, ils doivent obéir. C'est un mandement. Mais aussi, l'obéissance ne vient pas seulement parce qu'il est enfant. Parce que honorer son père et sa mère, c'est un enseignement, c'est un mandement. On doit lui enseigner cela, comme une adoration à Dieu. Quand tu aimes, tu honores ton père et ta mère, tu es en train d'adorer Dieu. Le père qui éduque son enfant sans l'hériter dans le chemin du Seigneur, tu es en train d'adorer Dieu. Isso é muito importante. Quand você educa a seu filho, ensina a seu filho a honrar seu pai e sua mãe, não é obrigatório, não. É como se ele está adorando a Deus. Você ora seu pai e sua mãe, está adorando a Deus. Você ama seu filho, educa seu filho, segundo o mandamento, está adorando a Deus.
Et après, nous allons continuer avec les serviteurs. On doit travailler. Nós precisamos de trabalhar, o relacionamento entre um chef, le relationnement entre un employé et un employeur aussi, c'est les mêmes relations. On doit travailler bien, avec conscience. On doit avoir la conscience pure. Je travaille non pas seulement devant les hommes pour les plaire, mais je travaille pour plaire à Dieu. Je suis en train de servir dans le cadre de mon travail, mais je sers pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas que du salaire, mais je travaille parce que j'ai une conscience chrétienne. Je suis en train de servir le Seigneur. Et tout ce que je le fais non pour les hommes, aux yeux des hommes, mais je le fais comme pour le Seigneur. Sachant que le Seigneur ne fait pas exception de personne. Et ce n'est pas parce que je fais que je mérite, mais aussi cela est manifeste de ma foi. Donc nous allons voir cela très important. Vous voyez, ça c'est très important. Et nous allons continuer dans ces relationnements. Et Paul va aller plus loin. Paul va utiliser une figure très importante, où il va travailler sur les relations interpersonnelles et il demande aussi aux maîtres de traiter leurs employés non comme des sous-hommes, non, mais comme des personnes à la lumière de Dieu, comme cela se doit dans le mandement. Ok? Donc, on doit faire attention, parce que la foi ici, Paul ne parle pas d'une foi abstraite, il parle d'une foi concrète. Une foi qui est liée à la personne manifeste dans nos relations interpersonnelles. Aujourd'hui, je travaille, mon sujet de recherche, je fais des recherches sur la diaspora. Je travaille sur la recherche, les relations interpersonnelles des mouvements migratoires hors du continent africain. Et en particulier, je suis en train de travailler sur un projet doctoral à USPI et à l'Université du Québec à Montréal, au Québec, où je fais un comparatif des relations interpersonnelles de la communauté malienne des immigrants au Brésil et au Canada, dans les deux pays différents. Comment est-ce que ces relations se vivent? Et aujourd'hui, Paul est en train de parler d'un modèle qui n'est pas un modèle scientifique, mais un modèle biblique, qui est salutaire. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir cela, on va voir c'est comme si Paul écrivait cette carte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est des nécessités. Nous voyons que nous sommes loin de cela. Les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Les parents n'éduquent pas leurs enfants. Les maîtres, ceux qui ont un peu d'autorité, piétinent les faibles. On travaille, on fait exception des personnes dans l'église et hors de l'église. Où est le salut? C'est Christ. Et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Queridos irmãos, bem-vindos ao nosso momento de concentração missionária, um momento de adoração ao nosso Deus. Como resumo, como a gente falou, essa carta que a gente meditou, da carta do Paulo aos Efésios, é como se Paulo escrevesse essa carta hoje. Essa carta foi escrita em 60. Hoje, quantos anos depois, é como se Paulo escreveu ontem, hoje. Hoje ainda, a gente viu que a gente somos longe dessa carta. As crianças, os filhos não obedecem aos pais. Os pais não corrigem os filhos, não educam os filhos. Quem educa é dinheiro, é babá, professor, escola. As pessoas omissas, famílias omissas, pais omissas. Em nome de quê? Emprego, posição social, responsabilidade. E muitos falam até do ministério. Muitos usam o ministério por desculpa de missão. Ministério é na igreja. Os líderes, patrão, os mestres com seus empregados, o cara tem um pouco de autoridade, ele anda, ele mata, eles andam acima dos mais fracos, porque o cara é empregado e ele é dependente de mim. Tem mesmo abusos que se fazem, de autoridades, que hoje no Brasil é crime. Tem mesmo pessoa que usa mesmo autoridades, dom que ele tem ministerial dentro da igreja, por abusar das suas influências dentro da igreja, por abusar. Meu irmão, Paulo escreveu essa carta que deve ser uma carta, uma Deus, inspiração de Deus para a igreja, porque nós, eu e você, lemos e sabemos que essa realidade é de hoje ainda. Nesses contextos, nós sabemos que as crianças são longe de obedecer. Nós sabemos que famílias são omissas. Nós sabemos que autoridades
dentro da igreja e fora da igreja, façam acepção das pessoas. Até pela salvação. Tem pessoas que fazem acepção das pessoas para pregar o evangelho. Por dar oportunidade de ouvir o evangelho, a pessoa escolhe o seu campo missionário. Tem pessoas, campos que não precisam. A gente vai priorizar urgentemente aqui. Vamos desfazer aqui. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus é misericórdia da sua igreja. Deus é misericórdia da igreja. Essa acepção de pessoa em diferenças ou missão dentro da igreja é o pior causa da falta da obra missionária. Eu falo aqui sobre a história da igreja. História da missão no Mali, na África. Até hoje, estamos sofrendo os efeitos, consequências dos atos manifestos da fé de algumas pessoas que se dizem missionários, que chegaram no campo. E até agora, estamos sofrendo. Algum campo estão sofrendo os efeitos. A igreja cai omissa. As consequências são piores. Por quê? Não só por o tempo, mas pela a vida futura, a eternidade dessa comunidade. As consequências são vitais, mortais. Dão vida ou a morte. Nossos efeitos matam o vivo. E Deus, na sua graça, nos abençoe e Deus nos guarda. E de vez em quando você vai lá dar aula, cara, não tem condição. Temos que sair, vamos evangelizar o continente africano. Nós não temos estruturas. Por quê? Essas camaradas, quando vão vir aqui, eles vão ver o que estão vivendo, eles vão descobrir que estão vivendo a contramão. Não adianta não saber corrigir seu filho e quer corrigir o filho de alguém. Não existe, não tem lógica nisso. Tem lógica. Ou não existe também porque sou professor. Eu já vi isso, você vai ver. De vez em quando, na minha carreira de ensino, eu fui contratado várias vezes e dou aula particular. Quando você dá aula particular, geralmente, os pais querem usar dinheiro, eles te chamam porque ele tem um problema com o filho tem um problema, eles acham que o dinheiro que ele paga, você tem que resolver. Não, não é assim, não é desse jeito. Dinheiro é dinheiro. Eu trabalho, mas tem relacionamento, a pessoa, a criança tem que fazer esforços, pai tem que fazer esforço, cada um faz o seu esforço. E tem conhecimento, e transmite conceitos. Mas eu tenho minha limitação, eu não vou bater no seu filho para aprender. Eu não vou obrigar, ele tem que ter vontade para aprender. Ele tem que ter vontade para aprender. Ele tem que ter apoio, ele tem que ter incentivo. Ele tem que ter encorajamento das próprios pais porque ele aprende. Então, junto a gente vai fazer. Ok? Então, meu irmão, a gente tem que orar e que Deus nos abençoe e que Deus guarde a sua igreja. Amém? E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar um pouco por o Brasil, vamos orar também por alguns países, nossos irmãos missionários transculturais, em alguns países fechados que estão passando por dificuldade, mas também vamos orar por o Mali. A gente temos uma subida muito forte de um extremismo. A gente tem todo final de semana as pessoas na rua, temos um líder aí, um sheik que está, Mamadou Diko, que está mobilizando as pessoas. Ele quer a detenção da Assembleia, a gente chama de Câmara de Deputados, Senado. Ele quer destituir tudo. O STF nosso lá, ele quer destituir também, porque ele quer restaurar, ele tem outro, parece que, segundo as informações, ele tem outra ideologia, ele quer impor o jihadismo, o terrorismo no país. Ele tem apoio por outros ideias religiosas que não são ideias políticas boas. Mas, independente disso, a gente vai morar por país, porque a gente tem irmãos, a gente tem pessoas lá, mas independente de que coisa, são pessoas que querem essa graça de Deus, ok? Vamos orar por Brasil. A gente tem um problema sério no Brasil, ok? A gente sabe agora, estamos um país sem ministro da Educação, a gente temos Enem que está chegando, a gente temos algumas dificuldades, problemas. E de vez em quando a gente está vendo uma pessoa legalizando, eles dizem, meu irmão, cuida da sua vida, vai estudar e prega a Bíblia, meu irmão. Deixa a escola, por a área de educação, trabalhar sobre a escola, ok? Deixa os militares falarem do exército.
Deixa a política fazer política. Agora, você pode fazer política? Pode. Mas você precisa fazer uma política onde na expressão que você tem, você expressa sua fé. Entendeu? Você não pode fazer exceções. E ainda mais exceções gravíssimas, que pode amanhã voltar contra ti. Todo governo, todos direito não são cristãos. Tudo esquerda não são cristãos. Central não são cristãos. Tudo é o Brasil. Amém? A gente somos brasileiros, tá certo? Agora, a nação é brasileira, ok? A gente tem que trabalhar nesse sistema de paz. Isso é nossa relação interpessoal. Mas uma vez que a gente tem um campo, aí já a gente criou a divisão. Tá entendendo? Já pensou que vai voltar ao culto presencial? Na igreja a gente tem que cear. Toma ceia. Você acha que você tem condição de tomar uma ceia nesse espírito? Vai examinar você mesma. Pensa bem. E você me convença. Eu desafio você, todos que vão receber esse vídeo, eu quero que você me responda. Você tem condição de tomar uma ceia? Ou você não tem comunhão? Você xinga seu irmão. Você fala coisas que não tem deve. Você injura, tem muitas coisas que injuras. Porque injura, segundo aspecto código, nosso código aqui, código brasileiro, nós temos alguns injuros, coisas que manifestam injúria mesmo. Tá certo? Aqui, tá certo? A gente vê mesmo nossas pessoas que estão sendo julgadas, processadas com isso. Então, você tem que vigiar. Até compartilhar uma coisa que você não sabe e você caiu nisso. Então, depois você vai chegar, tomar ceia junto com a mesma pessoa. Sem lhe pedir perdão, sem confessar. Não sei como que vai ser isso. Eu não sei, esse é o meu entendimento. Eu acho que a gente precisa vigiar. Entendeu? Tem que vigiar. Isso a gente somos cidadão. Eu gosto muito de fazer política. Eu concordo que a igreja tem que fazer política, a igreja tem que fazer exército, a igreja tem que fazer pesquisa, a igreja tem que fazer saúde, tem médico, mas cloroquina, hidrocloroquina, é uma coisa que não... Essas coisas vão determinar a vida da igreja? Eu não sei, eu não vou falar, você nunca vai vir no meu Facebook hidrocloroquina ou hidrocloroquina. Por quê? Eu estou orando que Deus cura. Agora, como que o melhor procurar eu vou fazer agora? Cada um desses produtos tem uma ideologia atrás. Essa ideologia pega ele, joga ele na Bíblia. E você vai ser sustentado. Se não é sustentado, a gente não deve, meu irmão, cair numa briga que não é nosso. O OMS, ele sai, eles entram. Ele mesmo, a própria OMS, a própria ciência não tem uma pé. A própria científica, eu sou pesquisador. Todo dia temos novidade. Todo dia tem novidade. No começo da Covid-19, falaram não, jovem não são atingido, até 18 anos tá bom. Agora tem criança de 3 anos que moram do Covid-19. Então, a gente tem que pensar antes de opinar. A igreja, no nosso relacionamento interpessoal, nada pode prejudicar a nossa fé. Somos irmãos em Cristo Jesus. Entendeu? A gente não pode, porque a política passa, meu irmão. A política passa. E como jogo. Eu gosto muito do futebol, eu sou palmeirense, tá certo? Eu tenho aqui minha gafeta do Palmeiras. Mas eu não sou fanática da religião, do jogo. Eu gosto, porque é meu time, eu torço. Quando o Palmeiras joga, eu estou aqui. Estou na minha TV, eu tenho meu celular, agenda e tem todo o jogo do Palmeiras. Tá certo? Eu estou na página de torcedores. Meu aniversário me mandaram um presente. Eu gosto, tá certo? Mas com limites. Até onde a minha fé me permite. Então a política é a mesma coisa. Então tem coisas que são erradas. A política não me dá legitimidade. Bom, não, camarada, isso ele fez, não, é bênção. Cara pecou, bênção. Agora outro, não, ele não é do meu time, ele pecou, não é, ele tem que pagar, ele tem que... Não. A gente toma sendo injusto. A gente está fazendo aqui 100% da pessoa. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Amém? Nossa igreja é sempre uma igreja na história, que a gente pega na história, na Europa, nos Estados Unidos, onde que eu fui, história da igreja é sempre igreja militante. A igreja foi uma igreja militante, uma igreja que zela pela paz, uma igreja que zela pela nação, e a nação é nossa. A nação brasileira vai ser construída para nós, não para pessoas do fora, é para nós. Mas nós precisamos junto de cada filho desse país
Nunca, nem pequeno, novo nascido desse Brasil deve ser excluído no projeto de construção da nação brasileira. Aí a gente vai ter instituições fortes, vamos ter um país democrático, vamos ter um país com futuro boa, vamos ter um país desenvolvido. Escuta bem, ninguém deve ser excluído do projeto de construção dessa nação brasileira. Por quê? É uma nação só, é nossa nação. E ninguém, nem cidadão, nenhum cidadão, do maior ou menor, deve ser excluído, isolado, afastado no projeto de construção dessa nação. A igreja tem que orar pela paz, mas também a igreja não deve ser ideológica. Meu irmão, ideologia é ideologia. Tudo que sancrilismo, capitalismo, comunismo, sufismo, tudo isso é filosofia, meu irmão. Ideologia é religião, sem saber. Então a gente tem que vigiar. E isso cria relações interpessoais. Eu vi uma manifestação que vieram aí lá da Rússia, de manifestação russas, do comunismo, que vieram da época muito do nazismo. Então a gente não pode usar esse tipo de expressões. Nossa sociedade não precisa disso. Nós não precisamos, nas nossas relações interpessoais, disso, meu irmão. Nós não precisamos disso no Brasil. O Brasil é uma grande nação. Uma nação diversa. Uma nação transcultural. Uma nação de diversidade. Uma nação forte. Uma nação com história. Uma nação de igreja. Uma igreja séria. Uma igreja onde tem ainda pessoa que zela pela palavra, pela missão. Uma igreja missionária. Ainda tem aqueles que zela por isso. Então a gente não pode abrir mão disso. A gente tem que maiar nossa camiseta pela defesa disso, da nação brasileira. Não um partido, não um cor, não um time de futebol. Isso aí vai passar. Tá certo? Teve a temporada do Palmeiras, agora é a temporada do Flamengo. Depois que o Flamengo foi jogar lá na Liverpool, ele virou também, se portou. Tá tudo bom, porque é o Brasil que está jogando no Liverpool. Vou fazer o quê? O Palmeiras não teve oportunidade de ir lá. E não fala, não é Palmeiras, agora é Flamengo. Não, eu sou flamenguista, eu gosto do Flamengo. Cá eu estou no Rio, eu sou flamenguista. Tá certo? Se eu estou em São Paulo, eu estou palmeirense. Isso não significa que eu sou falso. Não, eu sou o contrário. Eu estou vivendo a realidade. Cada um não afasta o outro. Ok? Que Deus abençoe e que Deus nos guarde. Deus, estamos orando por esse Brasil, estamos orando por nosso senhor presidente, Bolsonaro, a sua família. Senhor, guarda esse homem, guarda ele, guarda a família dele, guarda a sua equipe. Senhor, guarda a Câmara, guarda o Senado. Senhor, guarda o STF, guarda todos os executivos. Senhor, que sua graça, o nível dos estados, nesse Covid-19, Senhor, estamos trabalhando, que você aguarde as equipes de pesquisas, financiamento em pesquisas, e avanços em pesquisas, relatos, que sua graça seja sobre nós, que sua graça seja sobre esse Brasil, essa nação que você ama tanto. Senhor, por favor, afaste do nosso uma conflitos, afaste do nosso todo espírito da separação, espírito da conflitos, da partidária. Senhor, que seja um país onde, independente da diversidade e de opinião, que seja uma nação só, uma nação brasileira, que tem uma bandeira, que tem uma constituição, mas também que tem princípios jurídicos, mas também que tem instituições fortes, legislativas, legislativo, executivo, mas também judiciário. Esses três poderes, Senhor, que sua graça faça que cada um, no que lhe convém, no que a Constituição lhe garante, que consiga ser um garanto da verdade, um garanto de princípios, construtor de uma nação diversa, mas uma nação egalitária, onde todos os filhos são iguais em direitos. Nós refizamos todos esses movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, em outros países, onde a gente vê até onde a desobediência
até onde a desigualdade, até onde a injustiça pode levar a destruir jovem, matar jovem. Nós queremos rejeitar toda essa imagem, esse espírito de assassinato das crianças, das comunidades de minoridades. Senhor, que sua graça só tira desse Brasil todos que não te glorificam o nome de Jesus. E nós oramos também, Senhor, por nosso missionário transcultural, que está na Ásia, que está no Oriente Médio, que está na África, na Europa, no Brasil. Que sua graça sobre ele, conforte, guarda, sustenta, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce Brésil, nous te bénissons pour le président de la République, nous présidons pour sa famille, les institutions, que ta grâce soit avec eux. Nous te prions, Seigneur, que tu continues à travailler avec ton Église, que tu bénis les institutions, que tu bénis les hommes et les femmes qui ont construit cette nation. Mais aussi, nous prions aussi pour les missionnaires transculturels qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, là où ils se rencontrent. Que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Meu irmão, que a graça de Deus seja contigo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Tu e tua família. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus abençoe a sua igreja aqui e espalhada na face da terra. Que Deus abençoe Israel, o povo de Deus. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Le Seigneur ait miséricorde de nous. Et le Seigneur a béni ta famille. Et le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ait miséricorde de nous et de son Église. Et que le Seigneur la bénisse et qu'elle la garde là où elle se trouve, sur la face de la terre. Que le Seigneur bénisse Israël et que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse.